Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast, um projeto da educação médica continuada da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Eu, a doutora Mariana Isbrana, estou junto com a doutora Georgiana Webb hoje, recebendo o doutor Gustavo Habib, que é advogado tributarista do escritório Miguel Neto Advogados. E hoje ele vai conversar com a gente, explicando um pouco sobre a reforma tributária, que iniciou esse ano, agora de 2026, e os impactos que ela terá efetivamente no nosso dia a dia e nos custos do nosso consultório. Seja bem-vindo, doutor Gustavo. Muito obrigado, boa tarde, doutora Mariana, doutora Georgiana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. É uma honra estar aqui, a gente poder explorar um pouco essa questão que é tão controvertida, né, relacionada à tributação das atividades médicas, e um tema também de muita importância para todos os médicos, então espero que a gente possa aí explorar alguns temas controvertidos e falar um pouco sobre essas questões. Perfeito. A gente que agradece a presença, então acho que a gente podia começar falando um pouco sobre os diferentes regimes de tributação existentes. Então, acho que você podia começar falando para a gente sobre as vantagens e as desvantagens, por exemplo, de tributar pessoa física, pessoa jurídica, o que vale mais a pena, se tem alguma diferença, talvez, de ganho salarial, o que você Perfeito. acha? Não, acho que é um ótimo jeito de iniciar a conversa. Apesar do médico prestar serviço sempre ele como pessoa, né? Para fins fiscais, existe uma diferença muito relevante quando você vai emitir uma nota fiscal. Então, você pode, na atividade médica, emitir uma nota fiscal na pessoa física, com seu CPF, e você pode também emitir essa nota fiscal por meio de uma empresa, como uma clínica médica. E isso impacta diretamente na forma de tributação, né? A tributação da pessoa física, que é quando você emite essa nota fiscal pelo CPF, ela é bem diferente da tributação efetiva de uma PJ, que é quando você emite uma nota fiscal via empresa. Então, acho que é importante a gente falar que na pessoa física, essa tributação ela sempre vai ser mais elevada. Então, normalmente, aqui a gente está falando de uma alíquota que vai de 7,5% até 27,5%. Então, o médico apura todas aquelas receitas que ele teve ali no ano, né? Sempre emitindo uma nota fiscal com aquele CPF, e ele vai ter que fazer uma tributação que a gente chama no meio de carnê-leão. É uma modalidade na qual você imputa ali as suas receitas e eventuais despesas e vai pagar uma alíquota progressiva de 7 a 27,5% de toda aquela receita que ele teve. Aqui, quando a gente está falando da pessoa física, acho que é importante destacar que ela pode deduzir algumas despesas também. Existe um termo que é o livro caixa, que a gente usa, né? A legislação permite com que os médicos usem isso, no qual você vai registrar as despesas que estão relacionadas à sua atividade médica. Então, por exemplo, se você é um médico início de carreira, que está ali com despesa de consultório, que você está pagando um aluguel, o equipamento médico que você está adquirindo, né, para praticar suas atividades, você pode registrar aquilo mensalmente e aquilo vai ser abatido do seu lucro tributável. Então, isso acaba reduzindo um pouco o percentual dessa alíquota efetiva que eu comentei no início, dos 27,5%. Então, na modalidade pessoa física, a tributação funciona basicamente assim. Você vai tributar a totalidade das suas receitas e vai retirar algumas despesas que você incorreu durante o mês naquela atividade. Aí você entra no sistema da Receita Federal e emite o famoso carnê-leão, DARF ali para pagar o imposto de renda no final do mês. E aí, nessas despesas, o que você poderia descontar, fora os custos do consultório? Por exemplo, se eu for fazer um curso de uma pós-graduação, um curso específico numa outra área, eu também posso descontar isso no meu imposto de renda se eu tributar como pessoa física. Exatamente, é isso mesmo. Todas aquelas despesas que estejam associadas ao seu trabalho, que você efetivamente incorreu naquele mês, você pode utilizar para bater esse seu lucro tributável. Então, congresso, eventualmente a despesa ali com passagem aérea, com hotel, o equipamento que você utilizou, tudo aquilo que você consiga comprovar para a Receita Federal que está diretamente ligado com a sua atividade. Por isso que é muito importante, a gente sempre comenta com nossos clientes, que a guarda desses equipamentos, né, de recibos, de notas fiscais, ela é extremamente importante.
Porque nesse caso, a Receita Federal pode questionar, e a gente já viu alguns casos disso, tá? No escritório, onde ela questiona qual a efetividade dessa despesa. Então, ela quer saber, na verdade, se aquela viagem que você realizou, se ela foi efetivamente para estar no congresso, se foi uma viagem para atender um paciente, eventualmente, para realizar uma cirurgia. Então, é muito bom você ter guardado isso e fazer a escrituração no livro caixa enquanto pessoa física. E continuando, Gustavo, eu vejo uma dúvida muito comum quando a gente acaba abrindo nossa PJ, é saber se eu vou me enquadrar no Simples Nacional ou no lucro presumido. Como que você avalia isso? Muito boa pergunta. Normalmente, você pode escolher, enquanto pessoa jurídica, qual regime fiscal optar para pagar seus tributos. Então, a gente tem o Simples Nacional, a gente tem o lucro presumido e o lucro real. Aqui, falando mais especificamente do Simples Nacional, é um regime simplificado que o governo criou para aqueles microempreendedores, para prestadores de serviço e demais atividades que possam ali tributar dentro de uma empresa, mas com alíquotas reduzidas. Porém, apesar do nome Simples Nacional, a sistemática de apuração não é tão simples. Então, vou te dar um exemplo. Normalmente, os serviços médicos são tributados pelo anexo 3. Porém, existe o famoso fator R, que muita gente já deve ter ouvido falar, que caso você não atinja um percentual de folha de pagamento dentro daquela empresa, você, ao invés de tributar pelo anexo 3, ele vai te jogar para o anexo 5. O anexo 5 do Simples Nacional é um anexo que tem uma tributação um pouco maior, mais gravosa. Então, a gente está falando, se você conseguir tributar pelo anexo 3, a gente está falando de uma tributação efetiva entre 10% e 14%, e quando a gente joga para o anexo 5, a gente está falando de uma tributação de 15% a 20%. Então, voltando para o caso prático, né? Se você é um médico que não tem funcionários dentro da clínica e está atuando somente você como PJ, é difícil você ter uma folha de pagamento relevante para você ficar no anexo de tributação reduzida. Então, o que acaba acontecendo na prática é que os médicos, né, enquanto PJ, no Simples Nacional, eles são jogados para o anexo mais gravoso, que é o anexo 5. Então, a tributação dentro do Simples, ela acaba não ficando tão vantajosa para esses médicos. E aí, para fazer uma avaliação de regimes fiscais, de comparativo, a gente precisa avaliar o faturamento do caso concreto. Porque no lucro presumido, quando você faz opção por esse regime, a tributação ela ocorre de uma forma diferente. Enquanto no Simples Nacional a gente tem uma tributação com base no faturamento efetivo, no lucro presumido a gente tem uma tributação com base em uma margem de presunção. Então o governo dá uma margem de presunção, que é 32%, sobre esses 32% que você começa a calcular os tributos. Então, a gente faz esse trabalho no escritório de fazer um levantamento até para entender qual regime é mais vantajoso para aquele médico. Isso vai depender de cada caso concreto. Então, na prática, para alguns médicos, né, para algumas empresas, vale a pena ficar no Simples Nacional ainda. E em outros casos, para outros médicos com outras estruturas, já vale a pena a gente ficar no lucro presumido. E isso eu nem estou entrando no ponto polêmico, que é o da equiparação hospitalar, né? Isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas enquanto regimes, na prática, o que acontece é que a gente tem que fazer uma avaliação bem particular de cada caso para entender o que vai valer a pena. Se é o Simples Nacional ou se é o lucro presumido nesse caso. E aí isso vai depender do faturamento da PJ. Exatamente. O cálculo é feito sempre sobre o faturamento. No Simples Nacional, em cima do faturamento, e no lucro presumido, em cima de um percentual de presunção que você vai aplicar naquela atividade. Aí, com base naquilo, você vem e apura seu imposto de renda e contribuição social. A gente vê que é difícil um pouco na prática médica, né? Porque oscila muito. Uhum. Então, você não necessariamente todo mês acaba conseguindo ter o mesmo faturamento. Isso tem uma margem que oscila bastante, né? Isso vai mudar bastante a sua tributação efetiva no final do mês. E é curioso porque a escolha desse regime é anual. Então, lá em janeiro, você faz a escolha para o fisco. Quando você já emite a primeira guia, você faz a escolha. Vou tributar pelo Simples Nacional ou vou tributar pelo lucro presumido. E depois você tem que seguir o ano todo com essa sistemática, ela não pode ser alterada. Então, por isso que a gente reforça que é extremamente importante fazer essa comparação no início de cada ano, até para entender qual é o melhor regime para cada PJ.
Perfeito. E você comentou que no Simples Nacional é de 15% a 20%, né? No fator 5, Exatamente. que geralmente... Quando você não tem funcionários dentro da sua PJ, você acaba sendo deslocado para o anexo 5 do Simples Nacional. Tá. Dentro desse anexo, a tributação efetiva, quando a gente considera tudo, tá? IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e o ISS, vai acabar dando ali de 15% a 20%, a dependendo da cidade, né? Porque o ISS ele muda conforme o município que você está prestando serviço. E no lucro presumido? Isso variaria de quanto, mais ou menos, a porcentagem de imposto? Excelente pergunta. No lucro presumido, na prática, o que a gente vê é uma variação de 12% até 20%. E muda conforme o faturamento também e conforme a cidade que você está, porque a gente muda ali a alíquota do ISS por município. Então tem essa distinção aí, mas na prática que a gente acaba avaliando essa diferenciação. E no Simples, Gustavo, é obrigado a ter o Prolabore, uma retirada assim, ou não necessariamente? O que a gente tem visto é um posicionamento bem divergente da Receita Federal em relação ao Prolabore, tá? Ela já foi muito mais restrita para falar que você era obrigado a pagar um Prolabore alto quando você estava prestando serviço dentro da sua própria PJ. Hoje não, esse posicionamento é um pouco mais flexível. Então você não é obrigado a ter um Prolabore muito alto dentro da empresa e pode acabar retirando esses valores como lucros ou dividendos mesmo, deixando um Prolabore ali só compatível um pouco com a sua atividade, que não seja muito alto. Porque eu acho que é até importante frisar, o Prolabore, né, esse pagamento, ele tem encargos previdenciários, tem uma retenção de imposto, então ele acaba sendo um pagamento que custa mais no caixa do médico, acaba tirando um pouco mais do dinheiro do médico no final do mês. E você comentou que tinha o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, né? 3 regimes. Pra gente, pros médicos, o lucro real em algum momento seria mais vantajoso em alguma situação? O lucro real, diferente do lucro presumido e do Simples Nacional, ele parte do lucro efetivo. Então, no Simples Nacional eu tenho a base receita e no lucro presumido eu tenho o percentual de presunção sobre a receita. No lucro real, a diferença é que eu utilizo todas as minhas despesas para chegar no meu lucro efetivo e a partir desse lucro que eu vou tributar o valor. Ou seja, ele só vai valer a pena na prática para aquela PJ que a gente entende que é uma estrutura um pouco maior, com muitas despesas. Despesa de equipamento, despesa de edifício, enfim, que ela tenha já uma estrutura maior com faturamento relevante, no qual ela possa utilizar essas despesas para diminuir a base tributável, a base de lucro. Então, na prática, o que a gente vê é que apenas em alguns casos o lucro real vai valer a pena para aquelas estruturas um pouco maiores, clínicas muito grandes, para os hospitais e, obviamente, para aquelas PJs que faturem acima de 78 milhões de reais por ano, que nesse caso você é obrigatório fazer a opção pelo lucro real. E aí, nesse caso, você contabiliza também os seus gastos, como se fosse um livro caixa de pessoa física, você faria isso também para pessoa jurídica. Perfeito, exatamente. No Simples Nacional e no lucro presumido, a sua despesa não importa. Então tem esse porém, tem esse downside. Então tudo que você teve de despesa não vai importar para a apuração dos seus tributos, no Simples Nacional e no lucro presumido. No lucro real, você utiliza todas as despesas. Então nesse regime, sim, toda a despesa que você teve na sua clínica com funcionários, com aluguel, com equipamentos, todas de depreciação, todas as despesas que você tem naquele mês, você utiliza para abater do seu lucro tributável. Então, vai valer a pena apenas em casos específicos, que normalmente, da prática, estruturas maiores de negócio. E é vantajoso eu ter uma PJ em que eu seja a única sócia, ou acaba sendo vantajoso você ter mais sócios dentro de uma PJ? Não necessariamente. Isso vai depender do objetivo enquanto empresa. No fim do dia, como a base tributável é sobre a sua receita, não vai fazer tanta diferença ter 1, 2, 3 ou 5 sócios numa empresa que está ali no lucro presumido, por exemplo. Porque a tributação vai ser sobre a receita. Então, ele vai pegar aquele bolo de receitas e vai imputar uma base tributável. A diferença para o Simples Nacional é que no Simples Nacional você não pode ter essa quantidade de sócios. Né? No Simples Nacional, ali você só tem um sócio que pode responder por aquela empresa, você não pode ter essa quantidade muito grande aí de
Então, de sócios. quando tem mais de um sócio, naturalmente vai entrar no lucro presumido ou real. Na maior parte dos casos, sim. A gente tem aí uma questão que está associada ao faturamento global das atividades. Então, quando eu estou no lucro presumido ou no lucro real e meu faturamento é muito alto, eu nunca vou poder voltar para o simples. Agora, se você está no simples e tem um faturamento mais baixo, a legislação ela permite com que você inclua ali mais um sócio especificamente, mas não que tenha vários sócios. Entendi. Muito bem. Acho que a gente pode encerrar esse primeiro bloco e vamos para o segundo logo mais aí com vocês.